todo eclipse, ele traz o quê? Um momento de finalização, de transformação. Por isso, neste vídeo de hoje, aqui no Astrologia em Foco, comigo, Tita Zapata, astróloga, vou apresentar para vocês as energias que vão estar envolvendo os signos que serão mais afetados, que eu já vou dizer para vocês que são todos, e, portanto, uma dica, um toque para cada signo a respeito deste eclipse lunar parcial que acontece neste dia 17 de setembro, às 23 horas e 36 minutinhos, 35, enfim, entre o dia 17 e o dia 18. Por quê? Porque o eclipse tem uma duração de aproximadamente 4 horas. É claro que por ser um eclipse, que ele é muito parcial, a gente vai perceber muito pouco aqui esse escurecimento, né, da Lua, porque o eclipse lunar é isso, a Lua vai ficando escura, ela vai diminuindo a recepção da luz do Sol pela passagem com a Terra. Enfim, para maiores esclarecimentos a respeito deste eclipse, eu já fiz um vídeo que está aqui no canal a respeito dele, do eclipse lunar e da ativação do modelo Pipa. E você encontra aqui em algum lugar ou aqui embaixo nos cards a indicação deste vídeo. Aqui hoje eu quero falar com vocês sobre essa energia, como é que cada signo vai receber isso. Mas antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda, bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu tenho certeza que aqui você tem informações que podem agregar conhecimento a respeito de astrologia, mas também o teu próprio autoconhecimento. Vamos dar início aqui? Eu convido você, se você tiver o seu mapa astral natal, que você olhe ali no gráfico, identifique onde se encontra 25 graus de peixes, 25 graus de virgem, porque é aí que vai acontecer o eclipse lunar parcial. Como explicado no vídeo anterior, todo eclipse lunar acontece em uma lua cheia, quando o Sol e a Lua estão frente a frente. Aqui, portanto, vamos ativar um eixo. Evidentemente que aonde a Lua está, ela tem, digamos assim, um pouco mais de força para mergulhar no inconsciente, no passado e naquilo que deve ser transformado. Indica, enfim, também, sabe o quê? O término de uma fase para dar início a um outro processo, uma outra fase. Quais são os signos mais ativados, gente? Claro que Virgem e Peixes, porque em Peixes está a Lua, em Virgem está o Sol. Além do que, Peixes é muito mais ativado, porque nele também se encontra Netuno em conjunção com esta Lua. Netuno está retrogradando. E neste mesmo signo de Peixes, também retrogradando Saturno. São 10 graus, porque Saturno está em 15 graus, passa em 16 para 15 graus. Mas mesmo assim, é uma conjunção. Veja, Netuno está à frente da Lua. Netuno está em 28 graus e alguns minutos. Ele não está, Netuno e Saturno não estão ainda em conjunção, porque ambos estão retrogradando. Com o passar dos dias, ambos vão retomar o seu movimento direto. E lá, no início de 2026, em fevereiro, tanto Netuno como Saturno estarão a 0 graus de Áries. E aí sim, de fato, nós teremos um novo processo na humanidade. Por quê? Porque são planetas, Netuno geracional e Saturno, ele é um planeta muito forte conectado com o coletivo, com as tradições. Mas isso nós vamos conversando ao longo do próximo ano. O importante agora é entender que estão no mesmo signo, conectados com a Lua, mas ainda não há uma conexão direta entre eles. A Lua fica muito fortalecida com a sua conjunção a Netuno. E ela vai trazer o quê? Muito mais intuição, percepção, espiritualidade. E algumas pessoas que dizem assim, mas não tenho essa conexão com a espiritualidade. Mas você tem sonhos, você tem o seu inconsciente. E mesmo que você não se veja uma pessoa espiritual, com uma conexão com essa energia, o teu inconsciente está ativo. Veja, nós somos uma pequena parte de consciência e uma grande parte desta inconsciência.
Os nossos olhos, eles não conseguem enxergar 360 graus. No máximo 180, e algumas pessoas nem isso conseguem. Por quê? Porque não tem uma visão periférica tão acentuada, tão positiva, né? Boa. O que isso acontece? O que isso gera? Que nós podemos perceber que está à nossa frente, que não é a totalidade. Mas nós temos a nossa pineal. Para quem acredita na espiritualidade, sabe que a pineal são nossas antenas com aquilo que a gente não vê, com aquilo que muitas vezes não é físico. E essas antenas estão extremamente ativadas. A nossa pineal, com os seus micros cristais, eles vão ativando e vão captando o que passa à nossa volta. O nosso inconsciente vai se tornando esse reservatório daquilo que aconteceu à nossa volta, mas que não foi decodificado pelo consciente. Assim, que mesmo que a pessoa diga, mas eu não acredito na espiritualidade, ela sabe que quando ela vai descansar e dormir, os sonhos surgem muitas vezes com soluções das suas dúvidas. Ela pode dizer que isto tem relação com o seu consciente, com a sua preocupação, com o seu psíquico. Ok. Cada um vai enxergar da forma como tem a sua crença, a sua verdade interior. Mas um eclipse em peixes, ele é muito potente, ele é muito forte para quem tem essa conexão com a espiritualidade, com o que nós chamamos de mediunidade, que nada mais é do que essa hipersensibilidade àquilo que não é visto, não é tocado. Aquilo que pode estar em outra dimensão. As intuições, as percepções. Isso tudo tem uma conexão muito forte com a energia de peixes. Lembrando que peixes são as infinitas possibilidades. Peixes é o ir, o vir. Esses dois peixinhos que se encontram nadando em direções contrárias, o que eles estão apresentando é que é possível, sim, temos essas opções de escolher caminhos, de voltar pelos caminhos escolhidos, porque acreditamos que aquele não é o melhor. Peixes, ele é mutável. Essa energia mutável, ela traz essa indecisão, ela traz essa vulnerabilidade emocional, psíquica, traz confusão. Por quê? Porque não tem assim absoluta certeza daquilo. Mas isso é bom também, porque os piscianos, eles podem conectar com a arte, com a sensibilidade, são empáticos. Mas não só os piscianos, porque todos nós temos o signo de peixes no nosso mapa. Então, você procure lá, peixes, 25 graus, ali a lua será eclipsada. Ali a lua ficará mais escurecida. A luz não chega com a sua capacidade total nessa lua. Isso vai fazer com que as sombras surjam. Essas sombras, elas podem vir da nossa infância, situações que ocorreram ali na infância, inclusive até situações pré-parto, ainda dentro daquele líquido amniótico do útero de nossas mães. Situações que nós gravamos, mas não ficam no consciente, vão para o inconsciente. Dores, dificuldades, angústias, incertezas. Vamos lembrar que peixes, ele também apresenta a conexão com a necessidade, a vontade ou uma facilidade de alteração de consciência, de sair desta consciência que ela é bastante, digamos assim, quadrada, né? Que é o consciente, que ele consegue captar pouco e expandir isso. E algumas pessoas utilizam o álcool. Quem nunca ouviu falar, mas se eu tomar uma taça de vinho, aí eu fico mais solta, eu fico mais solto, eu perco a minha timidez. Isso tem muito a ver com peixes, porque utiliza de algo para tentar trazer para fora aquilo que está lá dentro dele, mas que ele não consegue mostrar para o outro. Alguns, já dizendo assim, na área espiritualista, utilizam o santo daime, a ayahuasca, outras substâncias para esse contato com a espiritualidade. E outros utilizam das drogas no seu dia a dia, porque como uma fuga daquilo que o prende, ou de não conseguir encarar o que é concreto e real. E isso, todos nós temos uma partezinha lá no nosso mapa, uma das casas, ou duas casas, dependendo, né, das cúspides dessas casas. Por isso que eu não gosto de falar
de energia para tal signo, para outro signo, ascendente, o Sol em tal signo, porque cada um tem o seu mapa, é muito pessoal. Mas dá para falar algumas coisas em geral, só para ter uma noção. E é isso que eu vim trazer aqui. Eu já falei bastante da energia de peixes. Então, quem é pisciano, quem tem ascendente em peixes, vai sentir essa energia de sombra surgindo. Isso vem com muita força, com muita intensidade. Me baseando aqui no mapa do momento da lua cheia, certo? A lua estará na casa 10 desse mapa. Portanto, os piscianos, eles vão estar sonhando com o quê? Com as transformações que estejam relacionadas com a carreira profissional. Então, muitos piscianos aqui podem pensar, qual que é o caminho profissional? Será que eu estou em algo que realmente me faz feliz? Me faz realizado? Eu estou apenas trabalhando em uma carreira porque me traz dinheiro? Ou eu tenho uma vocação? Ou estou colocando para fora essa minha vocação? Lembrando que, neste caso, o Sol vai estar aonde? Em Virgem, na casa 4. Assuntos e temas familiares. A base familiar. E também aquela situação de, na infância, o que foi dito sobre carreira? Eu deveria escolher uma carreira porque eu ganho financeiramente ou porque me faz feliz? Agora, se nós formos analisar este posicionamento, colocando o peixes no ascendente, então quem tem um ascendente em peixes, a partir dos 25 graus de peixes, essa pessoa estaria lidando com o seu eu. Como é que ela vai estar mostrando, esse pisciano vai estar ali, como é que eu estou mostrando o meu eu para a sociedade? Como eu estou me relacionando com o outro? Mas lembrando, só se você tiver o seu ascendente a partir dos 25 graus de peixes. Se você for dos primeiros graus de peixes, estaria numa casa 12, que estaria trabalhando com todo esse inconsciente que eu acabei de explicar para você. Porque peixes de Netuno, eles vêm com essa energia. Netuno é o regente de peixes e eles têm a regência da casa 12. Percebe porque eu não gosto de falar a respeito das energias para os signos, assim, de uma forma tão ampla? Mas eu acredito que você, pisciano, começa a perceber como isso vai mexer com você. Pode ativar teu lar, base familiar, pode ativar sua carreira profissional, como você encara também o coletivo, o social, e pode ativar a forma como você se relaciona com o outro. Quem eu sou? Quem é o outro na minha vida? Que confusão eu estou fazendo? É necessário terminar uma fase e entender que eu também preciso fazer um trabalho de equilíbrio do que eu sou. Por quê? Porque Saturno está a 15 graus. Então, esse Saturno está na casa 12, se nós colocamos o ascendente em peixes como casa 1. Então, nós estamos aqui com a necessidade de entender as tradições, as normas, de entender o que a sociedade espera de nós, certo, piscianos? E quem tem ascendente em peixes? Lembre-se que o outro estará na casa 7 ou na casa 6, que é o Sol. Na casa 7 é o outro na minha vida. Então, esse outro vem como espelho me mostrando essas situações. E na casa 6, ele vai dizer o quê? Como é que eu lido com a minha rotina? Então, para você ter certeza, você que é do signo de Peixes e do signo de Virgem, é importante que vocês olhem no gráfico qual são as áreas ativadas. Tá? Eu estou dando aqui algumas explicações e vocês procurem no gráfico do mapa de vocês. E vocês que não sabem, que vocês não têm, eu diria que analise isso de uma forma geral, com as dicas que eu estou dando para o signo, certo? Alguma coisa sempre vai caber para você. Claro que é simplesmente alguns toques. Eu aqui não vou me deter muito a ficar explicando todas as demais conexões, porque, como eu falei no início do vídeo, todos os signos vão sentir, porque estão todos praticamente conectados aqui, de forma direta ou indireta, com este eclipse lunar. Virgem, no caso, já expliquei que estaria na casa 6 ou na casa 7 deste gráfico, ou na casa 4. Quando eu falei sobre a família, sobre a crítica dentro da família, né? Essa família, essa base vem trazendo para esse virginiano questões que ele tem que analisar da sua ancestralidade. Eu vou falar aqui sobre os eixos, ok? Sobre a sua ancestralidade. Por quê? Porque está ativando uma casa 4, que fala da família. Principalmente uma ancestralidade conectada com o lado masculino dessa família. Então, pai, avós. Por quê? Porque é o Sol que se encontra ali em Virgem, é o Sol que está nessa energia crítica.
Aqui, normalmente, os virginianos podem encarar problemas relacionados com a base familiar, a carreira profissional, e essas escolhas também dentro de uma base da ancestralidade, daquilo que foi o pai, que foi o avô. A pessoa, o virginiano, vai ficar analisando, ele vai ficar prestando atenção nos detalhes. Lembrando que Virgem é regido por Mercúrio, e Mercúrio está aqui bem próximo do Sol. Ainda não é uma conjunção, mas está quase chegando o início de uma conjunção ao Sol. Lembre-se que Mercúrio é bem mais rápido. Então, esse Mercúrio está ativando a casa 3, que fala do quê? Da comunicação e de pessoas que estão no seu meio ambiente virginiano, ou irmãos. Agora, se nós vamos localizar, como eu fiz a mesma coisa com peixes, colocamos este peixes no ascendente, este virgem vai estar o quê? Casa 7, casa 6. Então, os fatos vão acontecer com quem? Com os parceiros, sejam parceiros afetivos, emocionais, então as transformações dos cortes, as mudanças, se dará na parceria, seja afetiva, seja financeira, comercial. Se você tem Virgem antes dos 25 graus, então vai ativar o quê? Vai ativar a sua casa 6, que é a rotina diária e o cuidado da sua saúde. Lembrando que Virgem fala de saúde e Mercúrio de comunicação. Mercúrio ele fala de minúcias, ele é muito mental, ele é um racional que fica detalhado nas situações. Então, essas minúcias do dia a dia. Bom, eu acredito que deu para vocês de peixes e de virgem terem uma noção de como isso pode afetá-los. Vamos agora falar dos arianos e dos librianos, porque é um outro eixo. Áries. Esse Áries vai ter aqui, se nós colocarmos peixes no ascendente, ele vai estar na casa 1 para casa 2. Então, vai ativar ou casa 1 ou casa 2. Arianos são muito rápidos, eles são muito independentes, eles são bastante ativos. E quando pega esse eixo de final de 1, começo de casa 2, está falando dos seus valores. De como você vai lidar com a sua ação, com a sua independência e com os seus valores. E quem é que rege Áries? É Marte. E Marte está onde? Marte está em Câncer. Que fala do quê? Da base familiar, do maternar, do cuidar. Este ariano, ele está aqui sendo colocado frente aos valores que ele traz da sua própria ancestralidade, da sua própria família. Veja que é interessante porque peixes também, de alguma forma, tem um pouco disso. Aqui, a família, a história da ancestralidade, ela vem muito forte, porque essa lua já passou pelo trígono de Marte. Ela já teve esse contato com Marte, já não existe mais, já se desfez, mas ela vem trazendo essa energia positiva de Marte e essa conexão com a sua própria base, com a sua ancestralidade e com o que isso pode trazer para o seu eu e para a sua valorização, para aquilo que sente de valorização, porque é uma casa 12. Libra, por sua vez, ele está aqui neste posicionamento, ele está, digamos assim, ativando a casa 7 para a casa 8. E Libra rege, naturalmente, a casa 7, que é o outro na minha vida. A casa 8 é a área do que é do outro, de como eu administro, como eu gerencio, de como eu me aprofundo na minha relação com o outro. E Vênus está no signo de Libra. Portanto, a energia de Vênus em Libra, ela traz essa fortaleza, ela traz essa intensidade. Só que esta Vênus faz uma oposição aqui a Quiron. E Quiron é aquela imagem da nossa ferida ali da infância, quando a gente, nessa primeira fase de vida, entra numa dor, com a relação de pai, com a relação de mãe. Então, é aquela criança magoada, é aquela criança ferida, é aquela criança que muitas vezes acredita que os genitores estão ali contra ela de alguma forma. Então, essa criança não tem coragem de se expressar, e quando se expressa é por explosões. Aqui, quando essa Vênus está em oposição com o Quiron, ela vem mostrando essa situação que nós estamos vivenciando hoje, de pessoas que, principalmente as figuras mais masculinas, tá? Porque isso é um signo masculino de Áries, que vem com essa, sabe, esse machismo tóxico, essa necessidade de estar colocando, fortalecendo que eu sou macho, que eu sou homem, que eu estou ali dando a tapa-cara. Bom,
O que nós estamos vendo aí nos debates políticos é um exemplo perfeito, porque Quirón aqui é o jovem, sabe? É o jovem explosivo, é o jovem que quer se impor a todo custo. Quem está ali em Peixes é Saturno. Saturno está retrogradando, falando dessa conexão com esse inconsciente coletivo, porque Peixes também é um inconsciente coletivo, que fala do quê? Da tradição, de querer voltar ao tempo das trevas, do tempo em que o homem puxava a mulher pelo cabelo e dava ali um soco, uma surra no outro, porque ele era mais forte, o tempo em que o homem era como um animal que defendia a sua presa, ou ele queria tirar a presa do outro. É bem complicado esse processo. Os arianos podem sentir isso por causa da presença deste Quirón em Áries. Lembrando também que o nódulo lunar norte está em Áries e ele está retrogradando, em pouco tempo estará adentrando na energia de Peixes. Por isso que este eclipse é bem parcial, porque se o nódo estivesse em Peixes, nós teríamos aqui um eclipse penumbral ou praticamente total, dependendo do grau, claro. Bom, aqui voltando com Libra, essa Vênus que se encontra aí nessa oposição com Quirón e que também faz um trígono, né? Está aqui passando, um trígono se desfazendo com quem? Com Júpiter, a grande bênção. Júpiter que expande tudo, que toca. Então, Júpiter representa o quê? Poder. Júpiter representa a lei, justiça, mas também a pessoa que quer ter o poder. É Zeus, Deus do Olimpo. Vênus, finanças e desejos. Júpiter está em Gêmeos, e Gêmeos fala do quê? Da comunicação. Então, nós temos aqui o jovem machucado, ferido, que quer trazer todo o poder das tradições antigas, que quer impor a sua força sobre o mais velho, sobre aquele que se considera com mais autoridade, porque tem mais idade, tem mais vivência. Então, este jovem, ele não sabe controlar, ele não sabe lidar, ele explode, porque Gêmeos em Júpiter em Gêmeos é uma explosão, querendo o quê? Deter o poder. Lembrando que Júpiter Zeus destronou Saturno, seu pai. São exemplos que eu estou dando aqui dentro do que estamos vivendo. E os librianos podem perceber isso na sua vida particular. Então, alguma questão de poder com o outro. Eu preciso saber, eu tenho que saber também dizer não, tenho que saber também dar sabe, um controle no outro na minha vida. Eu não posso fazer só o que os outros querem. Mas eu também não posso passar para o lado negativo, que é impor a minha vontade. Mesmo que o libriano faça isso de uma forma muito sensual, querendo se impor, sabe aquela coisa mais fala, tenta seduzir para convencer o outro. E às vezes perde as estribeiras e tem ali seus momentos de explosão. Vamos agora para outro par astral, Touro e Escorpião. Touro, ele está com quem no seu signo? Urano. Os taurinos já sabem que Urano está aí desde 2018, 2019, porque taurinos já passaram por muitas surpresas e transformações nestes últimos anos. E Urano está retrogradando, andando para trás no signo de Touro. Ele está ali fazendo uma passagem, uma última passagem, para dizer assim, e aí, vocês taurinos abriram mão? Transformaram? Com que rapidez vocês estão fazendo isso? Por quê? Porque o taurino ele é sempre mais lento, ele é mais devagar, ele tem que ter segurança para tomar alguma atitude. Essa energia, Touro, está em sextil com Peixes. Portanto, é uma conexão positiva com a Lua e faz um trígono com o Sol em Virgem. Touro aqui está numa posição até favorável neste eclipse, mas por ter Urano ali, por Urano estar em Touro, principalmente os taurinos do terceiro decanato vão sentir esse retorno atrás de Urano, pesquisando rapidamente, trazendo seus raios, o seu caos, aí para saber o que é que tem que ser transformado. Aqui, Touro, ele estaria ativando a 11ª e 12ª casa do mapa do momento exato da Lua cheia, né, do eclipse. Portanto, 11ª casa fala do coletivo e do social. Mas o Urano já está ativando a 12ª. A 12ª é a regência de Peixes, é a regência do inconsciente coletivo. Portanto, os taurinos vão estar frente aí ao público, ao coletivo e às mudanças que têm que acontecer nesse setor.
Já escorpião ele está ativando uma parte da casa 5 e uma parte da casa 6 deste mapa. Escorpião é regido por quem? Por Plutão. Plutão está retrogradando aonde? Em Capricórnio. Portanto, o escorpião, ele vai estar muito criativo, porque a casa 5 traz criatividade, traz alegria. Tá pedindo para esse escorpião um pouco mais de leveza. Tá pedindo para esse escorpião que ele abra a mão, que ele solte um pouco daquilo que ele carrega dentro dele, daquele inconsciente dolorido, machucado. A sombra está para isso. Aqui para fazer com que o escorpião possa olhar para dentro de si, sabe, sem aquele clarão, e perceber, olha, eu preciso transformar isso, é o momento deste corte. Eu tenho que deixar isto sair, porque quando o sol ilumina totalmente a lua novamente, é o momento de perceber, de se autoconhecer e aceitar as transformações, parar de sofrer com aquela carga que está no inconsciente, que está dentro de si, escorpião e escorpiana. Plutão, em Capricórnio, está dizendo as transformações têm que acontecer também a nível material, aqui no terra-terra. Ele está fazendo o seu último passo para o Capricórnio. Depois, ele vai demorar 240 anos para voltar em Capricórnio. Então, é o momento, de fato, de olhar as tradições, de olhar tudo aquilo que você carrega, do peso, de ter que ser tudo material, e de ter que crescer sempre no dinheiro, na matéria, nos bens, e olhar para dentro de si. O que é que você também tem dentro de si de poder e de construtivo, além só do que é material? Também aqui o escorpião, ele tem essa conexão com a energia do inconsciente, porque tanto Plutão, quanto Urano, quanto Netuno, estão fazendo aqui um trígono e sextil. Então, esses três planetas geracionais, piscianos, onde se encontra Netuno, taurinos, onde se encontra Urano, capricornianos, onde se encontra Plutão, vão estar ativados. Mas quem é regido por Plutão é Escorpião. Escorpião entra nessa ativação, ok? Quem ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui embaixo um card para que vocês possam ver este vídeo, onde eu falo dessa ativação dos três planetas geracionais. E vamos agora para o eixo Gêmeos-Sagitário. Aqui, Gêmeos, no ascendente, ele vem falando o quê? Como que a pessoa vai se comunicar, como ela vai se mostrar para o mundo. Quem é que está no signo de Gêmeos? Júpiter, a grande expansão. Júpiter vem expandindo tudo em relação a como você se mostra, a como você se coloca, a como você se comunica. Mas tem um detalhe. Geminianos, cuidado também, porque pode trazer uma tendência a engordar, porque o ascendente traz essa vontade de comer, de expandir, o corpo físico pode expandir. Mas também existe uma expansão bem positiva aqui, que é de conhecimento, porque Júpiter é conhecimento, Júpiter é lei, Júpiter é justiça. Então, os geminianos também passam por este processo. Só que este Júpiter, ele está aqui, ele não tem uma conexão direta com a Lua, porque a Lua já passou pela quadratura com Júpiter. Mas esse Júpiter faz uma quadratura com Saturno, que está ali, no finalzinho de uma conjunção com a Lua. A Lua já está em 25 e Saturno, retrogradando, já entrou em 15. Mas a Lua está saindo dessa conjunção com Saturno. E ela saiu dessa quadratura com Júpiter, mas ela carrega dentro dela esse bojo. E o que nós vimos nos últimos dias? Problemas em relação com o sistema judiciário, problemas de justiça, ligações aí de comunicação de muito fake news. Tivemos aí o corte desta rede social que estava trazendo bastante desinformação a respeito, não só de política, mas eu nunca tive conta nessa rede social, mas quem tem me relatava casos horrorosos de pedofilia. Eu não vou falar o nome completo, porque o pessoal não gosta aqui no YouTube. Casos terríveis de tráfico. Bom, enfim, gente. Estava tudo liberado, como se fosse uma Deep Web. E aí é complicado, não é verdade? Então entra-se o quê? A questão da justiça em relação a isso. Como isso vai acabar? Nós ainda não sabemos. Mas sabemos de uma coisa. Eu acompanho muitas notícias de fora do Brasil. E a União Europeia também está pensando em fazer um corte dessa rede social. A Austrália também já disse o mesmo. Vários países ao redor do mundo estão dizendo que ou há um controle
daquilo que pode ser mostrado para a sociedade sem ferir a lei do país, ou eles também vão fazer um controle sobre esta rede social. Pelo menos estamos falando desta rede social ainda. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, o TikTok, ou ele se torna americano, ou ele vai ser cortado. Na China, existe também um controle. Em vários países existem controle. Essa questão do controle da informação é algo muito sensível, que nós temos que prestar muita atenção. Não sou a favor de estar fazendo um controle total, impossível. Isso não se pode, porque isso é uma ditadura. Agora, gente, nós também não podemos estar a favor de que se faça o que se quer nas redes sociais. Se nós saímos na rua e temos que responder pelos nossos atos, e até dentro do nosso lar nós também respondemos. Se há uma agressão a uma pessoa dentro do lar, nós temos que responder perante a justiça. Porque é que aqui, frente a uma câmera, a gente também não deve responder pelos nossos atos. Se eles estão fora ou ferem a coletividade. Como é que nós podemos permitir que crianças de 5, 6 anos tenham acesso a jogos que se gasta com dinheiro, que se usa cartão de crédito, viciando essa criança? Como é que nós podemos permitir a propaganda de situações assim escabrosas? Enfim, vamos parando por aqui, porque esse não é a base do vídeo que a gente está discutindo nesse momento. Mas porque Júpiter está em Gêmeos e estamos vivenciando todo este processo, é que eu trouxe essa baila. Aqui, questões com a justiça, questões com a tradição, questões com a forma como se comunica, muito engano, muita desinformação, e também a questão de um perigo em relação à falsa espiritualidade, falsa religiosidade, que quer impor a sua forma de ver para fazer o quê? Um controle social. Esse Júpiter tem uma conexão positiva com Vênus ali em Libra. Então, trazer um pouco de beleza, de leveza, porque não é só o pesado que a gente tem que enxergar, nós temos que enxergar as coisas positivas. Vênus é a pequena benéfica, Júpiter é o grande benéfico, quando ele está no seu equilíbrio. Portanto, aqui existe também uma possibilidade de auxílio da arte, da criatividade, de aspectos mais tranquilos e equilibrados da sociedade. É necessário equilibrar, não podemos partir para a violência verbal, não podemos partir para as mentiras, mas podemos ter, sim, um equilíbrio daquilo que nós falamos, colocando o nosso ponto de vista, colocando aquilo que nós pensamos, mas sem essa coisa tão pesada, né? Sagitário, porque o Sagitário é oposto a Gêmeos. Sagitário, ele está aqui neste mapa do início da Lua cheia, do eclipse, ele está na casa 7, então ele vai pegar ou casa 7 ou casa 6. Aqui, Sagitário, ele vem falando a respeito de como nós nos relacionamos com o outro. Por quê? Porque ele está, a casa 7 é a casa do outro, então a relação que eu tenho com o outro, seja afetiva, seja comercial, e como eu lido com a minha rotina. Sagitário está em busca de conhecimento, ele quer aprofundar esse conhecimento. Sagitário é regido por Júpiter, que está em Gêmeos, aqui em oposição, digamos assim, ao seu signo. Os sagitarianos agora, eles não vão conseguir fazer aquelas longas viagens que eles gostariam, porque eles dependem um pouco do que o outro também o acompanha ou não. Sagitário, ele tende a ficar assim mais restrito a um movimento mais perto, mais próximo. Ele vai se contactar com essas pessoas, mas não como ele gostaria, porque o sagitariano adora sair aí por viagens longas, por muito tempo de busca de culturas diferentes, aprofundamento de conhecimento, mas neste momento ele está sendo convidado para algo que seja mais na vizinhança, mais próximo. Sagitário aqui, ele tem essa questão deste Júpiter em quadratura com Saturno, então sagitarianos também podem perceber aí a presença de pessoas mais velhas, que estão vindo para, digamos assim, fazer com que ele enxergue um pouco as tradições, para que ele pare um pouco, porque sagitariano é muito ativo, né? Ele é muito acelerado, e aqui Saturno diz para Sagitário, um pouquinho mais de calma. Preste atenção no que está ao seu lado e o que está na sua rotina, ou no seu trabalho. Preste atenção nisso. E diz aqui também para o sagitariano prestar atenção na sua carreira profissional, como é que ele está lidando com a sua opção. Essa opção está trazendo a profundidade de conhecimento? Está trazendo um movimento de crescimento? Ou você está só naquilo que tem que ser feito para ganhar? O sagitariano não gosta muito disso, não. O sagitariano gosta de movimento, gosta de conhecer mais coisas, gosta de construir, mas de expandir.
Vamos agora para o eixo Câncer e Capricórnio. Câncer, a Lua, que está lá em Peixes, é regente de Câncer. Portanto, é uma conexão extremamente positiva entre esta Lua e este signo que ela rege. Câncer vai estar ativando aqui a casa 2 e uma parte, ela tem uma parte da casa 1, uma parte da casa 2. Aqui em Câncer se encontra quem? Marte. Marte que é ação, Marte que é independência, Marte que é forçar a vontade. Marte em Câncer é eu cuido do meu entorno familiar, eu cuido daquilo que eu considero que é a minha base familiar. Eu tenho força, ação de me conectar aos valores familiares. Eu quero trabalhar com esses valores que eu carrego da minha família, da minha ancestralidade. Eu também tenho mais força, mais vontade para fazer o quê? Para trabalhar com os valores que eu carrego da família e o que eu posso trabalhar com eles para quê? Para desenvolver esses valores. Por quê? Porque na casa 7 para casa 8, nós temos o signo de Capricórnio. E Capricórnio sempre vai falar das condições materiais. Capricórnio deixa a família, deixa o amor sempre em segundo plano. Por quê? Porque ele tem que construir, porque ele tem que ter, porque ele tem que possuir. Isso é natural de Capricórnio. Ele pensa na sua carreira, ele pensa no seu crescimento. Aqui, casa 7, casa 8, ele vai falar o quê? Ele está esfriando o seu relacionamento com a parceria afetiva e emocional. Plutão está transitando por Capricórnio. Então, aqui pode ser também um término de algumas relações para capricornianos. Pode atingir também os cancerianos? Pode, mas é muito mais fácil que ative os capricornianos. Porque Plutão aqui em Capricórnio diz, ó, aquilo que já feneceu precisa terminar. E este Plutão, retrogradando em Capricórnio, ele vem lembrando que ele está ativando a casa 8, lembrando das relações com as sociedades, com as parcerias comerciais, mas também dentro do núcleo social, coletivo. Então, como eu administro, como eu gerencio, como eu cuido do que é do outro, como é que eu lido com os meus sócios. Há profundas transformações. Se esse rompimento não se dá dentro da base do casamento, da parceria, pode se dar com as sociedades. Então, é necessário tomar cuidado, porque Saturno, que rege Capricórnio, está ali, junto com, muito próximo desse eclipse, e bem no meio do céu do mapa, falando da carreira. Então, muitas pessoas podem perder o relacionamento, por quê? Porque se fixaram somente na carreira profissional, deixaram o relacionamento esfriar. E as parcerias comerciais também podem sofrer com isso. É tanto pensar no crescimento, no dinheiro, na administração, que, sabe, se esquece de falar, de conversar. Lembrando que esse Saturno faz a quadratura com Júpiter lá em Gêmeos, hein? Mentira, diz que me diz, falta de diálogo. Então, cuidado, capricornianos, cuidado. E vamos agora para o último eixo, que é Aquário e Leão. Leão, o Sol está em Virgem. Portanto, o seu eu, aquela vontade que o leonino tem de brilhar, de aparecer, de surgir, ele está ali eclipsando o emocional, porque o Sol ele já não está iluminando totalmente a Lua, porque a Lua está assim meio escondida em relação ao Sol com a Terra no meio. Então aqui o Leão se sente muito mais cheio de minúcias assim, porque o Sol está em Virgem. Ele precisa curar algo dentro dele, ele quer brilhar, mas ele sabe que alguma coisa tem que ser trabalhada. E esse signo, ele vai ativar o quê? Uma parte da casa 2 e uma parte da casa 3. Então, os seus valores, Leonino, como é que você vai lidar com os seus valores? Como é que você vai trabalhar com esses valores? E a casa 3, como é que está a sua relação com seus irmãos, com o ambiente à sua volta, com os primos, aquelas pessoas mais íntimas da sua existência, mas que não vivem com você, certo? Irmãos, a gente convive na infância, adolescência, juventude, mas depois cada um tem a sua vida, mas eles continuam irmãos e primos o mesmo. Mas a vizinhança também que está à sua volta. Aqui pode trazer problemas e assuntos de família. Lembrando que o Sol está ativado, aqui está na base dessa pipa. E os aquarianos têm Aquário, que é o seu signo regente lá em Touro, em quadratura com o seu signo. Aqui, esse Aquário, ele está ativando uma parte da casa 8 e uma parte da casa 9. A casa 8 é como me relaciono em profundidade com o outro. Aquário, ele é totalmente inovador. Ele não gosta de coisas tradicionais, ele quer coisas diferentes. Então, as parcerias, elas têm que ser inovadoras, elas estão cheias de surpresas. Mas esse Urano está em Touro. E aqui,
o touro, ele está ativando uma casa 12 desse mapa. E esse Urano está ativando essa casa 12. Então, situações de passado, situações de inconsciente coletivo, sabe, ter que brigar frente, por exemplo, também a forma de ver a religiosidade, porque ativa a casa 9. E a casa 9 fala de moral, de ética, de espiritualidade, de religiosidade. Então, o aquariano, ele está tendo que trabalhar com a noção de uma certa segurança, mas ao mesmo tempo ele quer trazer o que é novo, ele quer lidar com novas tecnologias, ele não quer ficar parado, travado no tempo. Apesar de Urano estar em touro e touro ter essa energia de não dar um passo se não tiver certeza. Aquário aqui, 8, 9, ele vai também para a sua intuição, para a sua percepção. Esse Urano, ele faz uma conexão positiva. O Mercúrio vai entrando, né, nesse trígono com Urano, o Sol faz esse trígono com Urano, a Vênus tem uma conexão também com Urano aqui por Quincunce. Então, vem trazendo aqui um desejo de amar diferente, um desejo de ver a espiritualidade de uma forma diferenciada. Trabalha com o inconsciente coletivo, mas tenta limpar esse inconsciente coletivo, tenta trazer um novo para ele, tenta a novidade, algo que muitas vezes nem existe. Então, os aquarianos que têm essa conexão com a espiritualidade podem buscar aí uma nova forma de encarar a sua própria espiritualidade, a sua própria religiosidade. Enfim, gente, trouxe aqui um panorama muito geral a respeito de como os signos vão ser ativados. Eu espero que isso ajude você a se preparar pelos próximos 6 meses, porque essa energia tem uma duração 6 meses. Não vai acontecer hoje, não vai acontecer amanhã, nem depois da manhã. A energia de um eclipse começa umas 2 semanas antes, quando acontece o que? A lua nova. E ele vai por mais 6 meses. E nós temos aqui 3 planetas geracionais ativados nesse eclipse. O primeiro eclipse desse eixo água-terra, virgem, peixes, que vai se dar até 2027. Então, é o primeiro passo, é um eclipse muito forte, foi o primeiro, mas ainda temos aí um desenrolar durante anos em relação a estes temas. E o tema da espiritualidade, ele vem com muita intensidade. Então, vamos tomar bastante cuidado, porque lá em 2026, Netuno e Saturno vão estar juntinhos. Saturno representa a cristalização de passado. Aquilo que já foi quer se manter. E Netuno, ele traz o quê? Aquilo que nós idealizamos, sabemos que existe na nossa intuição, na nossa percepção, mas nós não podemos provar. Porque a espiritualidade é assim, a gente não tem provas. Bom, eu espero que você tenha aproveitado este vídeo. Eu peço que, se você não me segue, que se inscreva, que curta, que compartilhe, que acione a sineta, que é importante para você receber vídeos, e que venha fazer parte dessa família astrológica. Vem fazer parte aqui comigo, e já teremos vídeos, porque temos também ali o início da primavera, mudança de estações, equinócio, e vamos saber um pouquinho mais a respeito disso, com esse eclipse fortíssimo que está aí sobre nós. Tchau!